gravação. Pronto, estamos gravando nossa aula. Gente, no conteúdo de hoje, eu nem sei se vai aparecer aqui. Deixa eu botar aqui em modo estúdio. No conteúdo de hoje, a gente vai começar a falar sobre unidades de concentração. Ó, a gente teve a primeira aula que foi uma aula bem introdutória. A gente falou sobre molaridade, o que é mol, como mede mol, tudo mais. Isso cai na prova. A gente falou sobre notação científica, como é que faz o cálculo de notação científica, cai na prova. Aí a gente falou sobre soluções, o que é uma solução, o que é soluto, solvente, o que é uma dispersão, tá? O que é uma solução, um coloidal. A gente falou do que é concentração de soluções, não. A gente falou que é solubilidade e as suas propriedades, o que é uma solução insaturada, uma solução saturada com corpo de fundo e sem corpo de fundo, uma solução supersaturada. Esses conteúdos todos vão cair na nossa avaliação. Hoje a gente vai colocar praticamente a última parte que tem dela. E nessa parte ela vai envolver questões e resolução de questões. Então vocês precisam estar atentos a esse ponto, porque vai ser o ponto que pode ser cobrado com um pouquinho, pode existir um pouquinho mais de dificuldade. Então a gente fez uma apresentaçãozinha, nessa apresentação a gente vai trazer esses principais pontos e a gente vai trabalhar com eles. Tá bom? Bora lá então. A gente vai direto aqui para a nossa apresentação e aí daqui vocês vão avaliando. Quem quiser falar comigo, gente, eu não vou conseguir acompanhar o chat. Quer dizer, deixa eu ver aqui. Não vou conseguir acompanhar o chat. E como eu não tenho como acompanhar o chat, é bom alguém falar comigo que está tendo alguma coisa, que está precisando falar. Ou então, se alguém escreveu no chat e eu não estar sem microfone, alguém me avisa. Tá bom? Olha, gente. A gente vai falar de concentração das soluções. E para falar de concentração das soluções, a gente vai trabalhar todas essas partes aí, ó. Conversão, concentração em massa, densidade, porcentagem em massa e volume, ppm, que é parte por milhão, e ppb, não é ppt não, é ppb, parte por bilhão, tá? Aí temos número de mol do soluto, concentração em quantidade de matéria, em quantidade de matéria de íons e fração em quantidade de matéria. Hoje, o nosso foco é só essa primeira partezinha aqui. Deixa eu ver se o apontador tá de boa. É essa parte aqui, ó. Conversão. O apontador não tá de boa aqui. Conversão, concentração em massa, densidade, porcentagem em massa e volume, ppm, ppb, tá? Mas ppm, ppb a gente não vai chegar a tocar não, só vai apresentar, certo? Então bora lá. Primeiramente, bora só relembrar o conceito de mol, que a gente já falou. O mol é uma medida como se fosse uma dúzia, um hectare, um hectare não, mas uma dúzia, um arroba, entre outras que a gente já utiliza, e ela faz referência a um valor específico, tá? No nosso caso, quando a gente fala de mol, a gente pode usar a medida dele em 3 tipos diferentes. Moléculas, que sempre vai ser 6,02 vezes 10 a 23, então 1 mol significa que é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Em massa molar, que de todos esses 3, esse é o que a gente vai usar com certeza, com uma frequência muito maior. E aí vai depender da massa atômica dos átomos escolhidos. Por exemplo, se eu tenho um carbono que a massa atômica dele é 12, então 1 mol de carbono são 12 gramas por mol, tá certo? A água, a massa atômica do hidrogênio é 1, a massa atômica do oxigênio é 16. Como é H2O, são 2 vezes 1 mais 1 vezes 16, que dá 18. Então 1 mol de água equivale a 18 gramas, certo? E aí a gente vai fazendo de acordo com o que a gente vai utilizando na tabela periódica. Lembrando que nas nossas avaliações a tabela periódica ela é essencial, então vocês podem abrir na internet a tabela periódica, podem usar a tabela periódica que se vocês tiverem ela impressa, que é até melhor do que você não precisa se preocupar e ficar toda hora trocando de página, tá bom? Outra informação que é muito importante a gente pegar desde agora para evitar surpresas, essa de carro. A gente vai trabalhar sempre com índices nesse tipo de conteúdo. A gente trabalha com índices porque nós temos 3 tipos de valores em 3 variáveis. Temos o índice 1, que vai ser o soluto, o índice 2, que é o solvente, e o elemento sem índice, que vai ser a solução. Então, toda vez que eu ver embaixo da letra um número 1,
significa que aquela massa, que aquele volume, tá? que aquele valor vai fazer referência ao soluto. Se eu tiver o índice 2, significa que aquele valor vai fazer referência ao solvente. Se eu não tiver índice, aí é a solução, é a mistura do solvente e do soluto, tá certo? Esse índice vocês vão ver muito. Aqui está um exemplo, inclusive é a primeira fórmula que a gente vai utilizar aqui, que a gente tem, no caso, a concentração, que é igual a M1, que é a massa 1 do soluto, dividido por V. Não tem índice, é solução. Então, a concentração é igual a massa do soluto dividido pela solução. Certo? Essa é a primeira patamar. Então, bora já falar dela, que é a concentração em massa. Gente, a concentração em massa nada mais é do que você achar a concentração da massa de um soluto em uma determinada solução. Então, o nome já diz, né? Concentração em massa, concentração da massa, ou seja, concentração em gramas, concentração em quilos, tá? Concentração em miligramas, dependendo do que seja representado. E aí, ó, basicamente ele é representado pela relação entre a quantidade de massa do soluto e o volume total da solução. As unidades comuns, as que a gente mais vai utilizar, são essas daí, ó. Gramas por litro, miligramas por litro, quilos por litro. A mais comum de todas disparadas é gramas por litro. Pode haver também que você se encontre em gramas por ml, porque é bem mais difícil, tá? Bem mais raro. O padrão mesmo mais comum é gramas por litro, certo? Bom, com isso apresentado, a gente vai para a nossa primeira questão de exemplo aqui. As resoluções, elas estão já fixas aqui. Se for necessário, a gente leva isso daqui lá para o journal e a gente trabalha nele. Então, exercício 1, como exemplo. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Como eu falo N vezes para os meus alunos, 80% da resolução de uma questão está na interpretação do texto. Então você tem que ler a questão, identificar o que ela quer. Ao identificar o que ela quer, você descobre qual fórmula usar. E aí, ao descobrir qual fórmula usar, você pegar todos os valores que são requisitados na fórmula e ir substituindo pelos valores que você já tem no exercício. Então, interpretação de texto é a base para resolver qualquer tipo de questão. Tá? No caso de cá, a gente está falando de concentração em massa, então a fórmula só pode ser a de concentração em massa. O que foi que eu fiz? Eu peguei a fórmula, destrinchei e fiz uma tabelinha aqui embaixo. Essa tabelinha eu recomendo que vocês façam em todas as questões, porque é ela que vai ajudar na hora da construção da fórmula, da utilização. Quer ver? Bora ler novamente a questão e aí a gente vai colocando as coisas, cada um no seu lugar. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio. Cara, se eu dissolvi, isso aqui é um soluto. E ele já me deu a massa, 4 gramas. Então eu já achei aqui, ó, que o M, aqui era para ser 1, tá, gente? O M1 é 4 gramas. Em 2 litros de água. Aqui, gente, ele me deu o valor do solvente. E aqui eu preciso do volume total. O volume da solução é o volume do solvente mais o volume do soluto, certo? Então aqui a nossa sorte é que o valor é igual, mas essa informação que ele deu aqui, em 2 litros de água, é o solvente, tá bom? Agora embaixo é que ele determina, considerando que o volume da solução, olha, volume da solução, volume do solvente mais o soluto, permaneceu 2 litros, então agora sim, ó, o volume é 2 litros, tá aqui. Qual é a concentração final dessa solução? Montei tudo aqui, o que é que eu faço? Tenho a minha formulazinha, concentração é igual a M1 sobre V, coloco os valores, e aí a gente faz o que? Faz o corte, né? 4 dividido por 2 dá 2 gramas por litro. Tranquilo até aqui, gente? Nenhuma dúvida? Bom, bora continuar. Gente, nessa equação, aqui eu pedi para achar concentração. Eu posso pedir para achar massa? Posso. Eu posso pedir para achar volume? Posso.
Mas quando eu peço para achar um desses dois, o outro vai estar preenchido o seu valor, sabe? Ele sempre, nesse tipo de fórmula, sempre vai faltar a informação de um elemento que a gente tem que descobrir. Então, no caso de cá, eu pedi para achar a concentração, mas eu posso pedir para achar a massa, eu posso pedir para achar o volume. A diferença é que o M que estaria sem ser identificado ou o V que estaria sem ser identificado. Aí a gente faz todo o processo de cruzamento, de corte e tudo mais. Agora, para uma segunda questão. Aqui, essa por exemplo, ó, essa aqui eu estou pedindo para achar a massa. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de MgCl2, o dicloreto de magnésio, de concentração 8 gramas por litro. Quantas gramas de soluto são obtidas? Então ele me deu a concentração 8 gramas por litro, ele me deu o volume total da solução, que é 250 ml, e ele quer saber quantas gramas são obtidas dentro desse soluto, dessa solução. Aqui tem alguns detalhezinhos. Botei a fórmula, identifiquei os lugares, né? A concentração é fácil de identificar, está em gramas por litro. A massa ele está pedindo, né? Está escrito ali quantas gramas do soluto são obtidos. E o volume ele me deu. Só que é o seguinte, aqui está uma das primeiras pegadinhas que vocês podem encontrar nesse tipo de questão. Que é, ele me dá unidades diferentes. A gente falou sobre a importância de saber as unidades. Então observa aqui, ó. O volume ele me deu em ml. Já a concentração ele me deu em gramas por litro. Nessa questão, nesse tipo de questão de cálculo, não tenho como calcular unidades diferentes. Não tem como eu calcular litros com ml. Para resolver isso, eu posso fazer duas coisas. Uma, eu passo de litros para ml. Dois, eu passo de ml para litro. Eu prefiro passar do ml para o litro por ficar mais tranquilo na hora de resolver e na conversão também. Então, 250 ml para passar para litro, eu simplesmente divido por 1000. Aí dá 0,25 litros. Fiz esse processo, coloco a fórmula e vou substituir os valores. No lugar da concentração, que está 8 gramas por litro, eu vou botar 8 gramas por litro. O M1 vai permanecer, porque é o valor da massa do soluto, é o que eu quero descobrir. E o volume é 0,25. Quando a gente faz isso de cá, o que a gente faz? Ó, o 8 vezes 0,25 cruza e o M por aqui com 1 do 8 cruza. Quando a gente cruza, a gente vai ter essa nova forma, né? Observe que aqui o M se isolou sozinho porque não tem um número para cruzar embaixo do 8. E 8 gramas por litro multiplicou por 0,25. Fiz a multiplicação, então eu descobri que a massa dentro dessa solução é 2 gramas do dicloreto de sódio, ou de magnésio. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Ninguém tá falando nada. Depois. Bora lá. O outro elemento que nós vamos conversar é a densidade. Galera, a densidade é ela que vai representar o quão pesado é aquele elemento, tá? A gente fala muito em relação, por exemplo, à densidade dos elementos e o seu compara com o seu peso, né? Aí tem uma pergunta muito simples assim que a gente faz e muita gente cai nela porque simplesmente não consegue entender o raciocínio da densidade. E aí aqui estamos para esclarecer isso. A pergunta é essa, eu quero que alguém me responda aí, tá bom, gente? Eu preciso que vocês participem agora. O que é que pesa mais? 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Dá igual aí, igual. Dá igual. Só que é o seguinte, o que é que a gente avalia nela? O que é que a gente precisa avaliar? É o volume que ocupa. Quem ocupa mais espaço? 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? 1 kg de algodão. 1 kg de algodão ocupa um espaço grandão, né? 1 kg de chumbo, você acha um cubinho desse tamanhozinho. Observa que apesar dos dois terem o mesmo peso, eles têm tamanhos diferentes. Então a densidade, ela é isso. Ela mostra o quanto esse peso está distribuído no espaço. Tá? Elementos que têm densidades altas, eles são bem pequenininhos. Ele ocupa um espaço muito pequeno. Tá? E de alimentos que têm densidades muito baixas, ele ocupa um espaço muito maior. Tá, gente? Então, desde já saiba o seguinte.
elementos que têm densidade alta, eles vão ficar embaixo dos elementos que têm densidade baixa, certo? Como assim, professor? Vamos lá comigo. Eu tenho um copo com água. A densidade da água já está pré-estabelecida, tá, gente? A densidade da água é utilizada como referência. A densidade da água é 1. Ponto. Ela tem densidade 1. 1 ml de água equivale a 1 grama, certo? São as definições clássicas que a gente precisa entender. Se eu pegar um pedaço de ferro e jogar dentro do vaso de água, ele vai afundar ou ele vai flutuar? Ferro todo amassadinho. Vai afundar. Por que ele vai afundar? Porque a densidade do ferro é maior que a densidade da água. E se eu pegar um pedaço de algodão, claro, vou amarrar no saco plástico o algodão para não molhar, e vou jogar na água, ele vai afundar ou ele vai flutuar? Ele vai flutuar. Por que vai flutuar? Porque a densidade do algodão é menor que a densidade da água, certo? Essa é a informação básica para a gente entender. Já viram aquela história de você botar... Já viram falar de como é que você verifica se o ovo tá bom ou tá ruim com um copo de água? Vocês conhecem, gente, essa técnica? É muito utilizado para ovo de codorna, principalmente. Alguém para explicar para a gente como é que funciona? Acho que quando bota o ovo dentro d'água, se ele afundar, acho que porque tá ruim ou é bom. E se flutuar, é a mesma coisa. Só não lembro. Entenderam? Entendi, eu entendi. Vocês entenderam, gente? É que tá podre quando flutua. Isso, valeu. A Marília corrigiu aí, deu certinho. Funciona assim, ó, gente. Um ovo, para você descobrir se um ovo tá bom ou tá ruim, você enche um copo de água, claro, um copo de água que tenha mais água do que o tamanho do ovo, e joga o ovo dentro. Joga não, coloca o ovo dentro. Se o ovo afundar, ele tá, ó, bom pro consumo. Se ele flutuar, ele tá ruim pro consumo. Por que isso acontece? Olha, se o ovo afundou, é porque a densidade dele é maior do que a densidade da água. Se ele flutuou, é porque a densidade dele é menor que a densidade da água. O que é que faz com que o ovo saia de uma densidade alta para uma densidade baixa? Claro, em relação à água que a gente está falando. Quando o ovo fica muito tempo solto, muito tempo exposto, ele não é cuidado para poder virar o filhotinho lá e tudo mais, ele simplesmente começa a ter um processo de fermentação dentro dele. Os elementos começam a ser decompostos por bactérias que existem em todos os lugares, inclusive acaba entrando no ovo. Aí essa fermentação, ela vai acabar fazendo com que o ovo produza gás carbônico dentro dele. Quando ele produz gás carbônico dentro dele, à medida que ele vai produzindo, a sua densidade ela vai diminuindo. E ao diminuir a densidade, ela vai flutuar. Então, gente, quando vocês forem fazer um ovo que vocês estão em dúvida, bota no copo com água. Se ele flutuou, o aconselhado é você descartar, tá? Para você evitar uma contaminação que pode ser até fatal, tá? Contaminação com ovo podre é perigoso. Aí com ovo de... eu falo isso de ovo de codorna porque ovo de codorna você bota vários dentro do vasinho para cozinhar. Aí quando você bota vários, pode ter um ou outro que flutue. Se ele flutuou, o recomendado é que você descarte esse ovo, tá bom? Para questões de saúde de vocês mesmos, tá certo? Pronto. Aí como é que a gente vai calcular a densidade? O cálculo da densidade a gente vai utilizar essa fórmula aí, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Observa que não tem índice nenhum, não tem índice 1, não tem índice 2. Isso porque o cálculo da densidade é o cálculo da solução. A gente não calcula a densidade de uma relação do soluto com o volume e tudo mais. A gente faz o cálculo da solução por completa. E aí temos as várias e várias unidades comuns. A gente pode achar a densidade em quilos por litros, gramas por ml, gramas por centímetro cúbico, gramas por decímetro cúbico e quilos por metro cúbico. Lembrando, né, que acho que 1 centímetro cúbico é como se fosse 1 ml, 1 decímetro cúbico é como se fosse 1 litro e 1 metro cúbico é como se fosse 1000 litros. Processo de conversão também importante para a gente entender. Mas o básico é entender que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico e 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Tá? Bom, então dessas de cá, aqui vocês vão ver com muito mais frequência é gramas por ml. Tá? É o mais comum que a gente verifica na densidade. Bora para um exemplo para a gente ver como é que a gente faz o cálculo dessa densidade. Como é que a gente faz? Utilizando essa questãozinha aí.
Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por ml será de... Novamente, a densidade é igual à massa do soluto mais o solvente, tá? A massa da solução é a massa do soluto mais o solvente. A massa do soluto aqui é 30 gramas. A massa do solvente, 300 gramas. Então, a massa da solução é 30 mais 300, que vai dar 330 gramas. Certo? Então, está aqui a representação. Ó. A massa é 30 mais 300, que dá 330 gramas. Por quê? Porque a gente quer a massa da solução. E na questão, eu te dei a massa do soluto e a massa do solvente. Ele pediu que a densidade fosse em gramas por ml. Para nossa sorte, a massa já está em gramas e o volume já está em ml. Ou seja, eu não preciso fazer mais nada além de montar minha fórmula e substituir os seus valores. Tá? Fiz esse processo, agora é só fazer a divisão. Na hora da variação, quer usar a calculadora? Pode usar a calculadora, não tem nenhum problema. Eu quero que vocês entendam a questão, como é que se desenvolve ela. Eu faço essa divisão, minha solução de densidade dessa solução é de 1,1 gramas para cada ml. Ou seja, cada ml dessa substância, ela pesa 1,1 grama. Tá bom? Entendido, gente? Bora para aquela segunda questãozinha para a gente fixar. Aqui. Se um corpo tem a massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale sua densidade? Nesse caso de cá, eu dei os valores com uma unidade diferente, né? Eu dei a unidade de volume, que é 5 centímetros cúbicos. Tá? E agora eu preciso calcular qual é essa densidade. A densidade, eu vou botar a massa dividida pelo volume. Coloquei os valores e faço a divisão. Então, a densidade desse elemento é 4 gramas por centímetro cúbico. Tá? Perceberam que é só você achar os valores, substituir os valores pelas letras, as letras pelos valores, né, na fórmula, e aí achar a solução. Alguma dúvida nessa parte da densidade? O que é mais importante da densidade, além de calcular? Saber que elementos menos densos flutuam, ficam em cima, elementos mais densos afundam, ficam embaixo. Se você vai cozinhar, faz aquele macarrãozão gostoso, monta a água, depois da água botar o sal, você coloca aquele óleozinho para ele não grudar. Eu não recomendo que bote o óleo, mas se você bota o óleozinho para não grudar, o que vai acontecer com esse óleo? Ele vai ficar em cima. Por que ele vai ficar em cima da água? Porque ele é menos denso que a água. Certo? Próximo. Titulação. Ou porcentagem em massa, ou também tem a porcentagem em volume, tá? Qual é a diferença da porcentagem em massa para a porcentagem em volume? É que em vez de um M aqui, eu boto um V. Somente isso. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele faz a relação da massa, a relação do volume entre o soluto e a solução. Ou a relação do volume entre o solvente e a solução. O curioso na titulação é que quando a gente soma os valores da relação do soluto com o solvente, ele vai dar sempre 100. No caso aqui, eu vou dar 1. Tá? Como a gente trabalha ele em porcentagem, aí eu boto essa multiplicação de 100 porque a gente trabalha em porcentagem. Certo? Não tem segredo também. O que é importante aqui é vocês lembrarem os índices. Índice 1, soluto. Índice 2, solvente. Nenhum índice, solução. Basicamente é isso que ele quer dizer. Bora então para uma questãozinha. É uma questão tranquila, só que a gente precisa ter atenção novamente para aqueles cálculos da massa da solução. Massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Em alguns casos você pode ter o cara dizer para você que a massa da solução ele não mudou, permaneceu com a massa do solvente. Aí são casos específicos de questões e você responde desse jeito. Mas caso ele não dê essa informação, ele dê a massa do soluto e a massa do solvente, você vai ter que somar os dois para achar a massa da solução. E essa é mais uma questão que isso acontece. Tá? Então tá aqui, ó. Eu sei que é um cálculo de titulação. Eu não sei o valor da titulação. Eu sei a massa do soluto, que é 368 gramas de glicerina. E eu sei a massa do solvente,
que é 1.600 gramas de água. A massa do soluto já está ali o M1. Agora o M, que é a massa da solução, o que é que eu preciso fazer? Somar a massa do soluto mais a massa do solvente, que deu 1.968. Coloco na fórmula, multiplico por 100, porque o 100 é da fórmula. Substituo os valores. E aí, ao substituir os valores, eu só faço os cálculos, né? 368 vezes 100 dividido por 1.968. E ele me deu que a titulação dá 18%. Se não tiver o 100, vai dar 0,18. E aí, quando a gente multiplica pelo 100, dá 18%. O que significa isso? Significa que nessa fórmula que eu montei, nessa solução que tem massa de 1.968 gramas, 18% desse peso é de glicerina. Tá? Se 18% desse peso é de glicerina, qual será o peso da água nessa solução? Nessa relação? Qual será? Eu não botei, né? O peso da água vai ser justamente, a gente vai retirar a porcentagem, né? Vai te retirar. Vai ser 100 menos 18. 100 menos 18 vai dar quanto? 8, 2 dá 82, né? Então a porcentagem de titulação do solvente nessa questão é 82%. Ou seja, 18% de toda essa solução é feito de glicerina e 82% dessa solução é feito de água. Certo? É essa a situação que a gente calcula aqui. Outra questão. Observa que nessa questão eu gosto de fazer essas questões um pouquinho diferenciadas para a gente poder ver duas formas de solução. Nessa de cá, eu já vou dar informações diferentes. As massas respectivas do H2C2O4 e H2O devem ser misturadas para preparar 100 gramas de solução de 5% de H2C2O4 são. Olha as informações que ele me deu. Ele me deu a massa total da solução, ele me deu a titulação, mas ele não me deu a massa do soluto. Tá? Ele não me deu o M1, certo? Só que ele me disse que a titulação é referente ao soluto. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, monto a minha tabelinha, achei os valores e agora eu vou para a minha fórmula e já coloco os valores na fórmula. Então observa, eu vi que a titulação dessa questão é 5%. Ele me deu a massa do M1, não me deu, ele me deu a massa do M, que é 1.000 gramas. Desculpa, gente. E aí simplesmente montei minha equação. O que é que eu vou fazer? Fazer todos os cruzamentos que tiver que fazer. E no final desses cruzamentos, a fórmula vai ficar desse jeito. Olha, vai ficar 5 vezes 1.000 igual a M1 vezes 100. Aí o M, eu boto sozinho o 100 vezes o M, né? O 100 eu jogo para cá, dividindo, e fica desse questão aqui, desse formato. Quando eu faço as contas, eu descubro que a massa do soluto vai ser 50 gramas. Então, a massa do soluto total nessa equação vai ser de 50 gramas. E qual é a massa do solvente? A massa do solvente, ela vai partir dessa fórmula. A massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. Eu tenho a massa da solução, eu tenho a massa do soluto. Eu não tenho a massa do solvente. Eu monto isso daqui, eu passo 50 para o outro lado subtraindo e minha massa dá 950 gramas. Então, do soluto eu tenho 50 gramas, do solvente eu tenho 950 gramas. Se essa solução tem 5% de H2C2O4, ela vai ter 95% de água. Tá? Dá para a gente fazer isso? Um cálculo bom para a gente trabalhar isso é quando a gente faz o cálculo lembra, Matheus? O cálculo da concentração de álcool 70%. Tá? A gente utiliza muito essa. Deixa eu ver aqui se o programinha está aqui. Está aberto aqui. A gente utiliza muito ele, mas não trabalha como deveria. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Bora para o chorrão aqui. Tá? Presta atenção no que eu vou montar para vocês. Ó. Quando a gente trabalha com álcool, a gente tem que ter essa clareza aqui. Quando eu tenho 1 litro de álcool 70% ou 70 graus, né? O pessoal chama disso aqui, né, de álcool 70%. O que significa? Significa que em 1 litro
eu vou ter 70% de álcool e 30% de água, certo? E aí, com essa fórmula da titulação, eu posso descobrir quanto de álcool eu preciso misturar com água para conseguir formar um álcool 70%. Tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer com 1 litro porque é o mais fácil e aí a gente consegue entender. Por exemplo, se eu quero fazer um álcool 70%, né, titulação 70%, qual é a massa desse álcool, tá? Eu vou ter que usar em 1 litro de água. Aí eu vou botar o litro em gramas ou ml, porque facilita na hora do cálculo para a gente identificar. Vou botar em ml. Em 1000 litros. Em 1 litro, né? Como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou pegar esse valor aqui e vou começar a substituir, montar direitinho. Primeiro passo, como eu falei dos cruzamentos que a gente tem que fazer. Olha, esse aqui vai cruzar com esse aqui vai cruzar com esse. Então aqui eu já vou ter, ó. Eu vou fazer na frente, tá, gente? M1 vezes 100 vai ser igual a 1000 vezes 70. Agora, esse valor de cá, eu vou passar para cá. Quando está multiplicando, eu passo dividindo. Então vai ficar aqui, ó. M1 vai ser igual a 1000 vezes 70 dividido por 100. Essa é a minha equação. Bom, aqui vocês já podem ver, né, que eu vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. E aí esse M1 vai ficar aqui. Vai ficar 10 vezes 70. Tá? Então, o M1 significa que vai ser 700 ml. Então, para formar 1 litro de álcool 70, eu vou ter que usar 700 ml de álcool. Tá? E aí, o M2, quanto é que eu vou usar? Bora para a nossa fórmula geral. A massa total vai ser igual a M1 mais M2. A massa total é 1000 ml. A M1 é 700. E a M2 é o que eu vou descobrir. Passo 700 para cá. Se está somando, passa subtraindo. Aí vai ficar 1000 menos 700 igual a M2. Tá? Nesse caso de cá, o M2 vai ser 300 ml. Então, para fazer 1 litro de álcool 70, eu posso pegar esses álcools que tem 96% de volume, gente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou botar 700 ml de álcool e vou botar 300 ml de água. Tá? Misturei os dois, ele vai dar 1 litro e me dá a solução de álcool 70. Tá certo? Então, é assim que a gente faz esse cálculo de álcool 70. Tá? Fica desse jeito aí. Bom, voltando então para a nossa apresentação. A gente tem que chegar em mols, a concentração de mols. A gente tem agora a parte por milhão e a parte por bilhão. Tá? Como é que funciona a parte por milhão e parte por bilhão? Galera, isso daqui a gente usa para soluções que são absurdamente diluídas. Tipo assim, quando você pega aquelas soluções que você tem que diluir de forma bem grande, tipo assim, você pega quando a gente bota cloro na água para limpar nossas frutas, você bota uma colherzinha de cloro em 2 litros de água. As proporções elas são muito altas, então o cloro ele vai estar muito absurdamente diluído na água. Quando tem esse quesito aí, a gente vai utilizar esse tipo de cálculo de parte por milhão ou parte por bilhão, tá? Como é que a gente faz então esse cálculo? Olha, o cálculo de parte por milhão e parte por bilhão, ele precisa ter uma atenção, porque aqui sim vai começar a usar notação científica,
vai usar o cálculo de potenciação e a gente vai utilizar com unidades diferentes. E quando tem unidades diferentes, a gente precisa igualar essas unidades. Bora ler essa questão e ver como é que ela está descrita. A padronização internacional estabelece que a água potável não pode conter mais que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Então, observa, ó, gente. Eu tenho um valor absolutamente pequeno de mercúrio, 0,0005 miligramas de mercúrio por 1 grama de água. 1 grama é 1000 miligramas. Essa quantidade máxima permite de mercúrio expressa em ppm igual a... Vamos aqui. Olha lá. Observe agora todo o processo de construção disso daqui. Ele quer descobrir o ppm, né? Ele já deixou isso aqui, né? Como a gente sabe que os valores são bem diferentes, a gente já sabe que é ppm. A massa do soluto, que é a massa do mercúrio, ele me deu 5 vezes 10 a menos 4 miligramas. A massa da água, da solução no caso, ele me deu que é 1 grama. Só que é o seguinte, grama com miligrama não bate. Eu preciso converter de grama para miligrama. Como é que eu faço para converter de grama para miligrama? Multiplico por 1000. Multipliquei por 1000, deu aqui, ó, 1000 miligramas. E aí, gente, 1000 miligramas, eu já convertendo direto, é a mesma coisa que 1 vezes 10 a 3 miligramas, ou é igual a 10 vezes 10 elevado a 3 miligramas. Tá certo? Eu já fiz a conversão direta dessa questão aqui. Com isso tudo, a gente vem para a fórmula. Se vocês observarem, a fórmula é igual à fórmula de titulação. A diferença é que a gente multiplica, em vez de multiplicar por 100, a gente multiplica por 1 milhão. Tá? 10 elevado a sexta é 1 milhão. É 1 seguido de 6 zeros. Substituo os valores. Observa que nesse tipo de cálculo a gente tem todos os elementos com notação científica. Tá? Potência de base 10. E aí eu faço toda aquela situação. Quando eu tenho dois elementos, duas potências multiplicando, eu somo os expoentes. E quando eu tenho uma potência diminuindo, dividindo, né? Uma potência sendo dividida, eu pego e subtraio esse valor. Então, ela ficou primeiro assim, ó. Primeiro cálculo que eu fiz, né? Somei os expoentes. Eu vou para o próximo, onde eu vou subtrair os expoentes. Ó. 2 vezes 10 a menos 3. Então, o ppm vai ficar 5 vezes 10 a menos 1, que é igual a 0,5. Tá, gente? Esse é o cálculo da ppm. Bora mais um exemplo. Agora, a gente tem um pouco mais de informação. Um refrigerante contém 0,1 em massa de benzoato de sódio. Qual o valor dessa concentração em parte por milhão? Galera, ele não me deu informação de qual é o volume, quais são... Não deu informação nenhuma, só me deu duas informações. O que é que eu preciso agir para resolver agora? Nesse tipo de questão, vocês precisam refletir sobre o que significa esse 0,1% em massa de benzoato. Isso aqui é titulação, tá, gente? Significa que no determinado volume de refrigerante, 0,1% é massa de benzoato. Então, os 99,9% é o refrigerante. É o total. Eu posso usar qualquer valor que eu quiser para a quantidade de refrigerante e através dessa qualquer quantidade eu posso trabalhar essa porcentagem. Se eu tenho 100 ml do refrigerante, a benzoato de sódio vai ser 0,1 ml. E os outros 99,9 ml vai ser do refrigerante. Então foi isso que eu fiz, ó. Só que eu botei em gramas. Eu coloquei que... Eu saí da porcentagem e coloquei nas gramas. Eu coloquei que a massa da minha solução é 100 gramas. Que é a mesma coisa que 10 elevado a 2. E a massa do benzoato, se vai ser 0,1%, eu vou fazer a titulação e vou achar. Se a minha massa da solução é 100 gramas, 0,1% de 100 gramas vai ser 0,1 gramas, que dá esses dois valores aí, todos convertidos já. Vou para a minha fórmula do ppm, faço a substituição e faço os cálculos. Tá? Observa como eu já, nesse caso de cá, eu simplesmente, como não tenho outro número para multiplicar, eu só organizei as bases de 10. Essas duas elas vão somar, por isso que eu não fiz nada. E a de cá ela vai subtrair dessas duas. Então por isso que eu botei o menos aqui. Ó. Eu subi, a 10 elevado a 3 eu subi e botei o menos. Agora eu faço o cálculo. 10 menos 1 mais 6 dá 10 mais 5. Mais 5 menos 3 dá 10 a 2. Então o ppm... Opa! Aqui, ó. O professor errou isso daqui, ó. 10 elevado a 2 aqui. Aqui está 10 elevado a 3, ó. Copiei errado. Então aqui é 10 elevado a 2.
ppm é 10 menos 1 vezes 10 elevado a 6, vezes 10 elevado a menos 2. Aí vai ficar menos 1 mais 6 dá 5, 5 menos 2 dá 3. É por isso que o ppm dá 10 elevado a 3. O que significa? Significa que para cada 1 milhão de partes do refrigerante, eu vou ter 1000 partes do benzoato de sódio. Tá certo? Essa que é a relação de ppm que a gente fala. Tá bom, gente? Tranquilos? Bom, por último, a gente teria o número de massa, número de mols do soluto. Esse conteúdo, como eu falei, eu vou deixar para a gente trabalhar na próxima aula. E aí eu vou enviar para vocês uma lista com com a gama de exercícios sobre essas questões. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Aproveitem para tirar agora para a gente poder trazer alguma informação extra, alguma coisa extra. E aí? Olha, quando vocês não falam, eu tiro de pressuposto que está tudo certo, está tudo em paz. Que vocês aprenderam tudo, que vocês são os alunos incríveis. Não tem nenhuma dúvida que se eu mandar uma prova agora, vocês respondem e tiram 10. E aí? Aí é difícil. Aí tirar 10 é difícil. Ah, mas dá para tirar um 9,5. Tirar, gente. Pera, vou tirar 5. 5. Dá. Eu acho que Não, dá. 5 não. 5 eu não aceito, não. Ah, Dois, então. tá bom. E 2, tu aceita? Muito menos 2. 2. Então, pronto. A nota mínima que eu aceito de vocês aqui é 9,5.